honra aqui, um prazer estar aqui com vocês, alunos aí da FEA USP, compartilhando aqui um pouquinho do que eu sei, do que eu vivo aqui com relação ao imposto de renda. Já tive aqui dando aqui uma mini palestrinha para a turma das 7 horas, agora eu vou falar aqui para vocês. Deixa eu aqui fazer uma rápida apresentação. Eu sou o Guilherme Segato, sou contador aí e sócio aqui da Segato Contabilidade, uma empresa, um escritório aqui de Jundiaí. Hoje, graças a Deus, a Segato tem mais de 30 anos de história. Hoje a gente atende aí diversas empresas, diversos segmentos, seja multinacionais, também fazemos auditoria e, claro, cuidamos aí de imposto de renda de pessoa física. E como eu falei para o professor, a gente já viu muita coisa, eu conheço de muitos causos e histórias aí relacionadas ao imposto de renda. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente. Eu vou aqui até compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz para poder ter aqui um norte para vocês. Bom, então nós vamos falar aqui do imposto de renda. Eu vou basicamente aqui passar por alguns campos, tá? Alguns tópicos. Eu vou fazer bem uma questão traduzida aqui para vocês, vou tentar trazer a informação como ela deve ser trazida, né? No sentido sem nenhum caráter aí que seja difícil de entender, que normalmente quando a gente fala de imposto, quando a gente fala de Receita Federal, coisa assim, sempre é meio complicado, né? Então, vou tentar traduzir de forma rápida, aí vou passar por alguns pontos aqui. Então, para a gente não perder tempo, eu já vou começar aqui voltando lá atrás e trazendo a história do imposto de renda, né? A história por trás do imposto de renda. É bem legal porque eu gosto muito de entender isso e quero compartilhar com vocês que, na verdade, a maioria dos pesquisadores aí, né, dos historiadores, eles consideram que o imposto de renda ele foi criado na Inglaterra em 1799. No final aí do século XVIII, a Inglaterra ela estava sendo ameaçada, né, pelos franceses, por Napoleão Bonaparte, aí que estava dominando ali a Europa, e aí a Inglaterra estava precisando se proteger, só que estava precisando de grana, de recursos, de dinheiro ali na época para poder financiar ali, angariar recursos para financiar essa proteção aí da guerra. Então, teve o primeiro-ministro chamado William Pitt, ele instituiu a ideia do primeiro imposto de renda lá atrás, tá? É claro que ele foi customizado, que ele foi alterado, foi repaginado, mas lá atrás ele instituiu essa ideia de criar uma tributação sobre a renda. E aí eu trago aqui até, é legal, eu tenho um livro aqui de história do imposto de renda e lá atrás, né, não é nenhuma novidade, mas lá atrás, logo quando foi instituído esse imposto lá na Inglaterra, já gerou controvérsias. Então, o povo já reclamava, já xingava o ministro, já achava que era injusto. Não é nada diferente que nós temos hoje, não é mesmo, pessoal? Então, eu tirei aqui esse trecho aqui desse livro, né? Depois eu faço aqui, eu passo para vocês o livro, acabei não fazendo a citação, mas essa frase aqui é bem legal, né? Que Napoleão não foi batido por Wellington, tá? Wellington, na verdade, era o general da guerra inglês, que estava ali comandando a proteção, digamos assim, contra a guerra ali de Napoleão Bonaparte. Na verdade, o que venceu a guerra foi o imposto de renda que foi criado pelo ministro inglês na época, que era o William Pitt. Isso é muito interessante, né? Então, basicamente, com o passar dos anos, o imposto de renda ele foi sendo replicado e customizado por muitos outros países, né? E aí, aqui no Brasil, o imposto de renda ele existe desde 1922, quando foi aprovada uma lei orçamentária aí no Congresso Nacional, e aí começou a ter o imposto de renda. E desde lá, né, de 1922 até aqui, logo em 1979, o imposto de renda já era o primeiro imposto em arrecadação do país, né? Então, eu trago aqui já a explicação. Muita gente, a gente vê aí muita propaganda, principalmente nessa época aqui de declaração, fuja do leão, se proteja do leão, e sempre vendo aí a foto de leões, eu até coloquei na minha apresentação também, e eu quero explicar o que o leão está relacionado aí com o imposto de renda e com a declaração do imposto de renda e a Receita Federal, né? Então,
Basicamente, o símbolo do leão, ele foi associado logo em 1970, 1980, por meio de uma campanha publicitária da própria Receita Federal, que queria criar uma imagem aqui de um imposto, de uma questão, né, de que o imposto de renda, a Receita Federal era mansa, mas não era boba. Né? Então, o leão ele traz essa história, essa imagem de que ele impõe respeito, que ele demonstra força, né, pela presença dele. Então, basicamente, foi por isso que o leão foi associado aí com o imposto de renda. Então, o que é e para que serve? O imposto de renda, basicamente, ele é um tributo federal, tá, que é cobrado aí do contribuinte, de todos nós contribuintes, sobre o valor de renda que é gerado por nós mesmos contribuintes. E esse valor ele é um recurso, tá, pessoal? Que é utilizado, né? Esse imposto é um recurso, ele arrecada esse imposto de renda, é um recurso que vai ser utilizado pelo governo para investir em algumas políticas públicas e para fazer repasses aí para estados e municípios. Tá? Então, o imposto de renda ele não tem uma finalidade específica, digamos assim. Ele serve para várias finalidades ali a partir do momento que o governo arrecada esse imposto. E aí eu coloco aqui até uma figurinha aqui, uma foto uma frase do Milor Fernandes, que ele fala assim: me arrecadam tudo à força e depois me chamam de contribuinte. Basicamente, na prática, é isso que é o imposto de renda. Né? É um valor que é obrigatório, é uma contribuição obrigatória que a gente tem que fazer para o governo e não tem jeito. Né? O prazo da entrega da declaração do imposto de renda, normalmente a declaração do imposto de renda ela é feita anualmente, uma vez por ano. E normalmente tem que entregar a declaração até o dia 30 de abril do ano subsequente da declaração. Então, por exemplo, nós estamos no ano de 2021, até dia 30 de abril, via de regra, a gente teria que estar entregando o imposto de renda de 2020. A mesma coisa que, por exemplo, lá, quando fechar o ano de 2021, em 30 de abril de 2022, a gente vai ter que declarar o ano de 2021. Só tem aqui uma particularidade aqui nesse ano, a Receita Federal prorrogou o prazo de entrega por conta do Covid-19 para o dia 31 de maio de 2021. Eu até acho legal trazer aqui como fato aqui para vocês, teve até uma tramitação aí no Congresso para alterar a data da declaração, o prazo da declaração, para 31 de julho de 2021, só que o Bolsonaro vetou. E a explicação do veto dele, do cancelamento dessa medida, digamos assim, dessa alteração do vencimento, foi porque o governo precisava logo de todos os recursos aí que seriam angariados com o recolhimento aí, né, do imposto de renda. Então, quem que é obrigado a declarar o imposto de renda? Então, tem algumas hipóteses aqui de quem é obrigado a declarar imposto de renda, tá? Então, eu trago aqui. Então, em 2020, precisa declarar, né? Em 2021, sobre o ano de 2020, precisa declarar o imposto de renda. Primeiro, quem recebeu mais de R$ 28.559,70 de renda tributável, pode ser salário, aposentadoria, aluguéis, etc. Tá? Ou quem ganhou mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, como, por exemplo, indenização trabalhista, rendimento de poupança. Uma outra hipótese que se faz obrigatória a declaração do imposto de renda é quem tem em bens, pode ser casa, veículo, investimentos, ações, etc. e tal, superior, né, mais de R$ 300 mil em bens. E também precisa declarar, é obrigado a declarar o imposto de renda a quem teve ganho com a venda de bens. No caso, pode ser casa, veículos, ou quem, por exemplo, comprou e vendeu ações na bolsa. Tem alguns outros aqui, mas também que eu não julgo ser tão relevantes aqui para ficar mencionando aqui na conversa, tá bom? Então, basicamente, na declaração de imposto de renda, a gente precisa declarar nossa vida financeira inteirinha ao longo do ano que está sendo declarado. A gente abre a nossa vida financeira para a Receita Federal. A gente tem que informar o saldo na nossa conta corrente, o saldo que a gente tem de investimentos, compras e vendas ou posição de veículos, se a gente detém veículo ou se a gente comprou e vendeu veículos, compra de imóveis, ações na bolsa, fundo de investimento imobiliário, criptoativos e todos os ativos financeiros aí, os gastos em geral, os pagamentos e as doações,
e os empréstimos e valores financiados, né? Então, quando eu falo tudo isso que a gente precisa declarar no nosso imposto de renda, eu gosto de fazer aqui uma comparação de que, basicamente, a declaração de imposto de renda é uma contabilidade, é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado que a gente faz aí da pessoa física para a Receita Federal ao longo do ano. É um pouquinho diferente, claro, de um balanço, de uma DRE de uma empresa, mas, no final das contas, tem o mesmo intuito. Então, eu vou explicar aqui basicamente como que funciona a tabela do imposto de renda, né? Ela é progressiva. O que eu quero dizer com isso? Ser progressivo significa que ela tem faixas e essas faixas de valores, conforme for aumentando esses valores, vai aumentando, vai mudando a alíquota do imposto. Então, vamos brincar aqui, né? Vocês podem ver aqui que até R$22 mil, 22.847, é isento de imposto de renda. Vamos supor que em 2020 a pessoa aqui tenha trabalhado e auferiu um total de R$40 mil de rendimentos tributáveis. Então, através do seu salário. Então, R$40 mil vai cair nessa terceira linha aqui da tabela, na terceira faixa, que está entre R$33 mil e R$45 mil aqui, e a alíquota vai ser de 15%. Então, a gente pega o valor dos rendimentos tributáveis, que é 40 mil, e multiplica por 15%. Esse valor vai dar R$6 mil. R$6 mil a gente deduz nessa terceira coluna aqui, você vê aqui a parcela a deduzir, que é o valor de R$4.257,57. Então, a gente pode deduzir esse valor. Deduzindo, então, R$6 mil, esses 4.257,57, a gente chega num valor de R$1.742,43 a pagar de imposto de renda nesse exemplo hipotético, né? Então, claro, a gente brincou aqui, eu mostrei como funciona a tabela e a questão da tributação. Só que a gente pode também deduzir algumas despesas do nosso imposto de renda. A gente pode fazer um abatimento de alguns gastos que foram expendidos por nós, pela pessoa física e pelo contribuinte, ao longo do ano. Então, o que pode ser deduzido? Gastos com saúde, gastos com educação, você pode declarar dependentes, pode declarar previdência privada e abater, né, o valor, por exemplo, com limite de 12% do rendimento da previdência privada, você pode usar isso para descontar do imposto de renda, você pode descontar a pensão alimentícia, você pode descontar honorários de advogado, por exemplo. Então, tudo isso são gastos que podem ser descontados na nossa declaração, deduzidos, digamos assim, da nossa declaração do imposto de renda. Então, aqui eu coloco, depois eu vou compartilhar esse material aqui com vocês, eu não vou ficar lendo aqui, mas eu trago quem que pode ser declarado como dependente, tá? E até aqui nessa outra página eu mostro que o limite de dedução de dependente é de R$ 2.275,08 por dependente por ano. Então, se você declarar, sei lá, um dependente, você pode declarar o gasto aí até de R$ 2.275,08. Claro, se você tiver 5 dependentes na sua declaração, você pode declarar um limite aí de 5 vezes 2.275, que é por dependente por pessoa aí. Então, quem que pode ser declarado como dependente? Marido, a esposa, filhos ou enteados aí com idade até de 21 anos, filhos com idade até de 24 anos, se eles estiverem cursando a graduação de nível superior, e alguns outros casos aqui, né? Então, pais, avós, bisavós que receberam aí em 2020 rendimentos tributáveis ou não, de até R$ 22.847 podem ser declarados também como dependentes. Enfim, tem aí uma relaçãozinha de pessoas, de casos onde pode ser declarado alguns CPFs aí como dependentes do declarante aí no imposto de renda. Então, eu já trago essa outra pergunta. Vale a pena declarar aí o dependente, né? Lembrando que o limite por dependente é de R$ 2.275,08, e eu falo que depende de caso para caso. Porque como que funciona, né? Quem declara algum dependente, ele declara tudo desse dependente. Ele vai declarar, inclusive, tanto os gastos que
dependente teve, como também vai declarar os rendimentos que este dependente auferiu no ano que está sendo declarado. Então, por exemplo, se o dependente ele tiver em seu nome muitos bens tributáveis, você pode pagar mais imposto só pelo fato de você estar declarando ele como dependente. Assim como, por outro lado, se esse dependente ele não tiver muitos rendimentos, mas tiver bastante gasto, né, como, por exemplo, saúde, educação, o valor aí a pagar na sua declaração de renda pode cair, ou então o valor da restituição, que eu vou explicar no próximo slide, pode aumentar, tá bom? Então, como que funciona a restituição do imposto de renda? Basicamente, a gente tem dois casos. Quando a gente faz a declaração, ou a gente tem que pagar imposto de renda, ou a gente tem que receber imposto de renda porque a gente já pagou um valor a maior do que a gente deveria ter pago. Então, aqui nesse segundo caso, a gente vai estar restituindo o nosso imposto de renda, vai estar recebendo de volta um valor que foi pago a maior. Então, um exemplo aqui de como acontece essa situação de restituição, tá? Eu trago aqui, pode ter, por exemplo, um contribuinte que teve o seu imposto de renda retido na fonte pelo seu empregador, no caso de onde ele trabalha, por exemplo, e ele não conseguiu aplicar os descontos que tem direito. Então, o valor efetivamente pago é maior que o valor que é devido por ele, porque ele declarou ali no imposto de renda e ele viu que ele tinha um valor devido que, na verdade, ele pagou um valor a maior. Então, ele vai gerar um direito a receber, né, esse valor pago a maior aí, ele vai receber uma devolução desse imposto pago a maior pela Receita Federal. Então, eu trago aqui uma questão muito bacana que eu gosto sempre de alertar todo mundo, é o que acontece se eu não declarar imposto de renda. Então, na pior das hipóteses, se for um caso assim, de extrema complicação, se for algum caso ultra assim, importante, que a Receita Federal vai entender que está tendo alguma questão de manipulação, de fraude, de sonegação fiscal, você pode ser investigado por crime de sonegação fiscal e pode ser preso aí, né, a pena do crime pode ser de 2 a 5 anos, e você vai pagar uma multa, além do imposto que você deve, de 150% mais a Selic, mais os juros, sobre o valor do imposto devido. Isso é nos casos, na pior das hipóteses, tá? Aqui, em situações normais, que acontecem em 99% dos casos, você pode, eu já vi isso, inclusive já teve, de um tempo para cá, nesse ano, já pegamos uns 5, 6 casos de pessoas que tiveram o seu CPF bloqueado. Por quê? O que acontece? O limite é 31 de maio. Se você passa do limite do prazo e fica muito tempo sem declarar, você vai estar pendente com a Receita Federal. Você vai ter que estar prestando conta com a Receita Federal e a Receita Federal vai poder até bloquear o seu CPF. Você não vai conseguir daí renovar passaporte, você não vai conseguir prestar concurso público, você não vai conseguir fazer empréstimo. Tá? Então, o que acontece se você não declarar imposto de renda logo no primeiro dia? No caso aqui, 1º de junho de 2021. O que acontece? Se você não tiver nenhum valor a pagar, mas você só deixou de entregar a declaração de imposto de renda e você era obrigado nesse ano, você vai ter que pagar uma multa de R$ 165,74. E essa multa ela é corrigida pela Selic, se você demorar para pagar. E caso você tenha um valor a pagar, você vai tendo uma multa aí de 1% ao mês, que vai incidindo aí sobre o imposto devido, que não vai ultrapassar 20% do valor desse imposto devido. Tá? Então, se você tem R$ 10.000 de imposto de renda a pagar, você não declarou, você demorou 6 meses aí para declarar, você vai fazer a sua declaração, você vai ter que pagar aí um imposto, além dos R$ 10.000, você vai ter que pagar R$ 2.000, que é 20%, mais a correção da Selic. Então, uma pergunta legal que eu gosto de trazer aqui para vocês. Eu posso atualizar o valor do meu imóvel? Guilherme, sei lá, eu tenho um imóvel que eu comprei em 1980 por R$ 100.000. Hoje, em 2021, ele vale 2 milhões. Eu posso atualizar esses 2 milhões na minha declaração de imposto de renda? E a resposta é não. Tá? A única coisa que você pode atualizar no imóvel, na sua declaração, são os gastos que foram despendidos, por exemplo, com reforma deste imóvel, com manutenção. Por exemplo, você está fazendo aqui a piscina da sua casa, você está fazendo a churrasqueira, aí todos esses gastos eles vão poder ser somados aí no valor de preço de custo do imóvel. Mas, via de regra,
Nunca pode nenhum bem, nem ações, nem imóvel, nem veículos podem ser atualizados a valor de mercado. Tem que ser sempre registrados a valor de custo, porque a Receita Federal ela cobra que você apure o ganho de capital quando você vender este bem. Então, eu já vou explicar isso, mas basicamente aqui só pode registrar a preço de custo, todos os bens. A mesma coisa aqui para, por exemplo, ações da Petrobras. Você comprou um lote aí por R$ 10.000 de ações aí da Petrobras. Hoje, isso em 2017, hoje ela vale 50 mil. Na sua declaração de imposto de renda, ela vai estar lá os R$ 10.000, porque aqui nessa situação hipotética você não comprou mais e nem vendeu. Então, você tem que deixar lá o valor a preço de custo. E quando você for vender essas ações, você vai apurar o ganho de capital. Então, a gente fez aqui a pergunta de da questão de atualizar o valor do imóvel. Eu já trago aqui uma outra pergunta relacionada a imóvel, né? Como que faz a declaração da venda de um imóvel? Então, basicamente, depois, se eu tiver um tempinho, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona rapidamente aqui o programinha. A gente precisa zerar essa venda, esse imóvel que está registrado em nossos bens e direitos, né? Então, por exemplo, em 2019, a gente tinha um valor lá de R$ 100.000 do nosso imóvel, a preço de custo lá de 1980. Em 31 de 12 de 2020, a gente vai ter que zerar, porque a gente vendeu esse imóvel, a gente já não tem mais isso. Em paralelo a isso, a gente vai ter que fazer também a apuração do ganho de capital, que é num sisteminha à parte chamado GCAP, que é o Programa de Apuração de Ganhos de Capital. Né? Então, você trabalha com esses dois sisteminhas, a declaração de imposto de renda e o GCAP. No GCAP é super simples e intuitivo, você coloca lá, o que você está apurando de ganho de capital? Ah, é um imóvel. Beleza, qual foi o preço de custo? R$ 100.000 lá em 1980. Qual está sendo o preço de venda? R$ 2.000.000 agora em 2021. Então, o que ele vai fazer? R$ 2.000.000 menos os R$ 100.000 dá um ganho, uma valorização de R$ 1.900.000. Então, sobre esse R$ 1.900.000, você vai pagar 15% de imposto de renda, tá? E é bem legal a gente também trazer aqui que, na verdade, a declaração do imposto de renda ela é feita uma vez por ano. Só que a apuração de ganho de capital ela tem que ser feita sempre no ato de quando você vende algum bem. Então, se você vender algum veículo, se você vender algum imóvel, ações na bolsa, criptomoedas, enfim, qualquer tipo de bem aí, você precisa fazer a apuração do ganho de capital deste bem para ver se teve valorização. E se tiver sobre o valor do ganho de capital, você vai ser tributado e aí você precisa recolher o imposto de renda no mês subsequente da operação que você realizou. Aqui é uma outra pergunta aqui de como declarar a doação aqui para herdeiros. Eu nem vou ficar entrando aqui tanto no mérito, tá? Mas via de regra a doação ela é um rendimento isento e não tributável, tá? Para quem recebe. Então, eu fiz até um recorte aqui para vocês já verem como que funciona mais ou menos aqui o programinha. Tem que registrar aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, em transferências patrimoniais, e aqui a gente coloca todos os dados de quem a gente está recebendo essa doação e tudo mais, né? Então, eu trago aqui, num caso específico, se é uma doação de imóvel, o que acontece, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para ver se a transferência deste bem ela vai ser feita a valor de custo. Se for a valor de custo, não vai ter imposto, né? Se você está transferindo um bem de R$ 100.000 por R$ 100.000, não vai ter imposto, né? Se você estiver transferindo o bem de R$ 100.000 por 2 milhões, você vai ter que apurar aí o ganho de capital. Um lembrete que eu faço aqui é que doação, ela que não tem nada a ver com imposto de renda, ela tem um imposto estadual que chama ITCMD. Então, toda doação ela é tributada pelo Estado e não pela federação, pelo governo, né, pelo imposto de renda. Ela é tributada pelo ITCMD. Aqui eu trago rapidamente uma relação do ganho de capital. Como que funciona o ganho de capital? Se você vender um imóvel, sobre o valor do ganho, você paga 15%. Se você vender um veículo acima de R$ 35.000, se você tiver ganho de capital na venda desse veículo, você comprou o veículo por 50. Hipoteticamente, o veículo se valorizou e ficou R$ 60.000. Você vendeu por R$ 60.000. 60 menos 50 dá 10. Então, você precisa pagar imposto de renda de 15%. Assim como, por exemplo, venda de ativos financeiros. Por exemplo, ações. Você paga aí 15% sobre o ganho de capital em operações de swing trade, em operações normais aí de ganho de capital.
ou também, num caso específico, para operações de day trade, que são compras e vendas, por exemplo, de ações ou ativos financeiros no mesmo dia, se você, claro, tanto na opção A quanto na opção B, se você vender ativos financeiros superiores ao valor de R$ 20.000, você tem que pagar ou 15% ou 20% aí de imposto de renda, dependendo do caso. Assim como também para criptoativos e para, por exemplo, participações em empresas. Então, aqui está, depois vocês vão ter o material, vocês vão poder ter acesso a essa questão. Aqui eu faço só uma menção aqui para mostrar a que nível que nós estamos chegando, tá, pessoal? Basicamente, eu mostrei de forma bem rápida aqui, não quis adentrar aqui em pormenores, como que funciona o imposto de renda. E aqui eu quero explicar para vocês que, hoje em dia, a Receita Federal está conseguindo cada vez mais e mais mecanismos para cruzar informações e obter essas informações para poder cobrar as operações financeiras entre diversas partes aí. Então, hoje em dia, a Receita Federal tem acesso ao quanto você tem no banco, ela tem acesso a quantas ações e qual é o custo das suas ações, porque a corretora de valores ela tem que informar isso. Ela tem acesso, por exemplo, à compra e venda de imóvel, porque o cartório também declarou isso. Enfim, e hoje em dia, até a notícia que o recorte da notícia mostra, a Receita Federal está até analisando as redes sociais para checar o patrimônio das pessoas, né? Tem muita gente que, via de regra, entre aspas aqui, ela é pobre na declaração do imposto de renda. Aos olhos da Receita Federal, ela não tem patrimônio nenhum. Mas no Facebook, no Instagram, ela está viajando para Disney, andando de barco, vivendo uma vida luxuosa, e a Receita Federal está, inclusive, usando fiscais para monitorar as redes sociais e conseguir aí fiscalizar os contribuintes. Eu trago aqui alguns fatos e números do imposto de renda, tá? Neste ano, a Receita Federal ela espera receber algo em torno de 32.700.000 declarações aí de imposto de renda, e dessas declarações é estimado aí uma arrecadação de 18,5 bilhões em 2021 só de imposto de renda, tá? E eu trago aqui um outro fato, que em 2019, mais de 700 mil contribuintes caíram na malha fina. O que é a malha fina? Muita gente já sabe, mas não custa a gente passar aqui a explicação. Basicamente, é quando a sua declaração de imposto de renda ela é retida pela Receita Federal, e aí vai vir os fiscais da Receita analisando essa declaração, porque eles encontraram alguma espécie de inconsistência. Essa inconsistência pode ser um erro ali no seu endereço de residência. Você colocou o número 416 onde você morava e, na verdade, é o 415. Já cai na malha fina. Ou, por exemplo, pode ser alguma operação mais complexa aí que você ou tenha registrado errado ou não tenha registrado, e a Receita Federal conseguiu cruzar isso, e aí ela retém isso, essa declaração na malha fina, e ela pede para que o contribuinte ele preste esclarecimentos ou retifique a declaração do imposto de renda. Aqui eu trago uma tabelinha aqui do professor Sérgio Gobetti, né, um pesquisador aí do IPEA, que mostra basicamente a mordida aí do leão por faixas de renda, né? Muita gente fala que os mais ricos, digamos assim, os mais assalariados, entre aspas, eles não pagam tanto imposto quanto o contribuinte classe média e classe baixa. E isso é verdade, né? A gente pode ver aqui nessa tabela, nesse gráfico aqui, que quem auferiu rendimentos tributáveis e não tributáveis superior de R$ 281 mil no ano de 2019, aqui no caso que essa comparação, pagou só 5,86% de imposto de renda sobre todo o patrimônio, digamos assim, sobre todo o rendimento tributável e não tributável. Em contrapartida, quem auferiu entre R$ 26 mil e 35.200 foram os mais onerados. Olha que injusto, porque quem auferiu essa faixa de rendimento pagou 12,05% de imposto de renda. Então, tem aí uma certa discrepância mesmo. Então, pessoal, aqui eu fiz aqui uma rápida contextualização, passei por vários pontos aqui, alguns eu dei só uma pincelada, outros eu dei uma explicação um pouquinho mais acurada. Eu vou pedir agora só
um minutinho aqui para o professor Kassai, se seria possível eu mostrar rapidamente, antes da gente entrar nas perguntas, como que funciona a declaração, o programinha da declaração do imposto de renda. Posso mostrar, professor? Fica à vontade, Guilherme. Maravilha. Deixa eu só compartilhar aqui. Estou abrindo aqui o programinha. Bom, então aqui, basicamente, depois, tá, pessoal, eu vou passar para vocês três materiaizinhos aí. Eu vou passar tanto a minha apresentação aqui, que eu usei como base aqui para poder passar para vocês, eu vou passar também um e-book que eu tirei da própria Receita Federal, que é de perguntas e respostas do imposto de renda. Então, lá tem mais de 285 páginas que tem 1.001 perguntas, né? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, vocês vão poder acessar por lá e ver. E também vou passar o link para vocês poderem baixar este programinha aqui que eu estou compartilhando, que é o programa da declaração do imposto de renda. Então, basicamente, a carcaça aqui, o design dele é esse aqui, né? Eu coloquei aqui, só brincando aqui, o meu CPF. Ainda confesso que ainda não fiz a declaração de imposto de renda desse ano, preciso fazer, já está até passando o prazo, já o dia 31 está chegando. Então, basicamente, é assim, pessoal. A gente tem aqui várias fichas, né? Então, tem aqui os rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos que são sujeitos à tributação exclusiva. Tem aqui uma ficha que a gente pode registrar todos os nossos pagamentos efetuados, tá? Então, aqui, você dá um novo aqui, por exemplo. Então, tem toda a relação aqui, Você pode colocar instruções no Brasil, no caso de estudo, né? Fonoaudiólogo, médico, hospitais, advogados, enfim, todos os pagamentos efetuados aí, né? A gente tem aqui a ficha. Aproveitando que você chegou em pagamentos, tem algumas perguntas. Então, claro. Perguntaram se você vai fazer uma reforma no imóvel, né? Certo. Perguntaram como que lança aí. Então, você comentou que tem que lançar lá em bens e todos os pagamentos tem que registrar aí também ou não? Perfeito, tem que registrar todos os pagamentos, né, em bens e direitos, e claro, esses pagamentos, eles precisam ser, digamos, comprovados, tá, professor? E para quem perguntou, o aluno aí que fez a pergunta, eles precisam ser comprovados. Então, é muito importante que quando vai fazer aí a reforma, no exemplo aqui que eu dei, né, vai estar construindo a piscina. Então, tem que pedir aí o comprovante, nota fiscal aí, enfim, vários comprovantes aí, que tudo que puder aí, de todos os gastos que foram despendidos aí na reforma, você precisa juntar, né, para inclusive poder comprovar isso na declaração de imposto de renda. E aí é só vir aqui em bens e direitos e aí faz a discriminação, né? Reforma, tarari, tarará, XYZ, basicamente isso, né? Mas eu faço só um adendo aqui, uma observação de que todos estes gastos, né, eles precisam ser efetivamente comprovados. Não dá para a gente falar que gastou 10 e, na verdade, gastou 7, né? Perfeito. Então, pessoal, só para mostrar aqui rapidamente, né? Ó, que legal aqui na aba de bens e direitos. Legal, assim, entre aspas, né? Eu gosto. Aqui, então, eu vou só mostrar aqui, eu vou dar um novo aqui, só para mostrar como que aparece em bens e direitos. Então, a gente pode registrar, né? Ó, tem várias opções. Tem, então, o terreno, tem a casa, o apartamento, benfeitorias, veículos. E nesse ano tem uma novidade. Antes, a Receita Federal, ela orientava que a gente declarasse todos os criptoativos com o código aqui 99, que era outros bens e direitos.
Neste ano aqui de 2020, né, 2021, ano base 2020, a Receita Federal criou 3 novos campos, que é esse aqui, ó, o 81, que é para criptoativo específico da Bitcoin, né, o BTC. Criou um outro campo, que é o 82, outros criptoativos, né, do tipo moeda digital aí, que são conhecidos como altcoins, e o código 89, que são os outros criptoativos, né, que não são considerados aí criptomoedas. Então, essa é uma mudança aí que teve nesse ano, mas, de qualquer forma, aqui dá para a gente declarar tudo, né? Tem todas as opções. Em dívidas, aqui a gente tem o campo aqui para declarar que tipo de dívida que a gente tem, se é com pessoa física, se é com banco, se é no exterior. A gente tem também aqui a opção, ó, de ganho de capital. Então, ó, tem toda a questão aqui de bens imóveis, moedas em espécies, ó, a opção da importação do ganho de capital, que foi aquilo que eu falei de importar, né, de fazer a apuração, por exemplo, da venda do imóvel e trazer para a declaração. Então, tem aqui a opção de renda variável, né, no caso da gente declarar os ganhos aí com renda variável. Então, tem todo aqui os campos para serem declarados aqui, as variações. E, basicamente, é isso, pessoal. Como eu falei, eu gosto sempre de comentar aqui, quem usa muito essa frase é meu pai, o Valdir, e eu me apropriei também dessa frase, é que na vida a gente tem 2 certezas. Claro que essa frase não é dele, né? Ele que usa bastante, mas eu gosto muito. Na vida a gente tem 2 certezas. Primeiro, que a gente vai morrer. Segundo, que a gente vai pagar imposto, né? Então, basicamente, essa é uma das 2 certezas aí. Toda a apresentação aqui sobre imposto de renda é para dizer que um dia, e eu espero sinceramente que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha que pagar imposto, porque se está pagando imposto quer dizer que está auferindo renda e que está progredindo financeiramente aí falando, né? Mas de uma maneira geral, o programinha aqui da declaração do imposto de renda é literalmente uma espécie de um balanço patrimonial aí, digamos assim, com uma DRE, né, professor? Então, aqui a gente declara aí todos os bens e direitos e também declara aí basicamente o nosso resultado com rendimentos e gastos aí que foram auferidos e despendidos aí no ano que a gente está fazendo a declaração. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui, posso fazer, Guilherme? Por favor, professor. O Lucas perguntou se o nome é declaração de imposto de renda, como ele sabe se a gente ocultar patrimônio? E se ele sabe, por que não é automático? Essa questão ela é um pouco complicada, né, professor? Depois eu peço até para que você também faça a sua consideração, porque, na verdade, assim, é Lucas, né, que perguntou. Lucas, cara, eu já assisti, inclusive, palestras do delegado da Receita Federal, tá? Onde ele fala o seguinte, que basicamente a Receita Federal tem acesso a tudo e a todos. Só que ele usou esse termo, que se fosse correr atrás de todas as inconsistências e tudo mais, e fraudes e etc. e tal, que são encontradas, eles não dariam conta. Tá? Isso, claro, que foi extraoficialmente falando, eu estou aqui só comentando com vocês. Basicamente, ela não é no ato, né, que se pega essa ocultação de patrimônio ou de renda, mas, obviamente, em algum momento isso vai ser pego, né? Em algum momento isso vai ser cobrado, porque pensa comigo, Lucas, você compra ação. Se você compra ação, você tem dinheiro. Se você teve dinheiro, você teve da onde você tirou esse dinheiro, você teve uma origem esse dinheiro. Esse dinheiro pode ter sido doação, pode ter sido um trabalho seu, pode ter sido tem que ter sido alguma coisa. Se você não declara esse trabalho, da onde você teve essa origem desta renda, você não consegue declarar, você não tem como explicar que você comprou essas ações. Então, começa a ter inconsistências, né? Então, essas inconsistências vão começando a ser carregadas, digamos assim. Aí, no ano seguinte, você vendeu aquelas ações e comprou um veículo que você não declarou. Aí
você vai começando a construir patrimônio, por exemplo, só que, como eu falei, tem várias fontes de cruzamento de informação. Então, se você tem conta no banco, se você tem R$ 100.000 em conta em banco, você precisa declarar de onde que veio, seja em declarações dos anos anteriores, seja na declaração deste ano. Então, basicamente, em algum momento, a Receita Federal vai cruzar se tiver, sim, a ocultação desse patrimônio. Agora, eu não sei precisar de forma direta aí o porquê que isso não é imediato, né? Claro que tem um tempo aí de toda a questão de validação dessa informação e de fiscalização dessa informação também, né? Tudo, por mais que tenham mecanismos de cruzamentos, existe por trás desses mecanismos pessoas que estão ali auditando e validando toda essa informação que é cruzada através da Receita Federal, né? Perfeito. Tem mais uma pergunta. Com essa atualização do valor do imóvel, ocorre mais exatamente? Você já respondeu no caso de reforma. Legal. E você já comentou também que não é possível fazer a atualização pelo valor de mercado, né? Isso mesmo. Teoricamente, todo tipo de bem nosso, né, seja imóvel, veículo, ações, é sempre preço de custo, né? O valor que a gente gastou lá atrás quando a gente comprou este bem, quando a gente investiu nesse bem. Perfeito. E aí tem uma pergunta parecida. Com a desvalorização da moeda, não seria justo admitir o reajuste? Eu acho que você já respondeu, mas poderia comentar alguma coisa também. Desculpa, professor, você pode repetir a pergunta? Assim, com a desvalorização da moeda, a inflação, seria justo a Receita permitir o reajuste? Acho que você comentou, mas acho que podia... Perfeito. Eu acho que é justíssimo, né? Inclusive, eu ia trazer aqui, tá, uma questão de que eu tenho até um vídeo gravado, pessoal, depois, se vocês quiserem olhar no meu YouTube, tem, né, Segato Finanças de Gestão, tem um vídeo que eu gravei que eu falo que a gente está pagando cada vez mais imposto de renda. E, na verdade, professor, isso é o título, né? E na explicação, eu venho trazendo, eu construo a tese de que a tabela do imposto de renda, ela é super antiga, ela não foi atualizada. E desde o momento que foi travada aquela tabela, teve inflação. E a inflação, ela foi, tipo, vertiginosa. Eu não lembro agora com os dados de cabeça, mas lá no vídeo tem todas as informações. E aí eu mostro efetivamente o quanto que a gente está pagando a mais de imposto de renda só pelo fato de ter tido aí a desvalorização, ou no caso a inflação, relacionada à questão do imposto de renda, né? Mas eu acho sim que é injusto, né? Deveria ser atualizado isso, até porque a inflação é a perda aí do poder aquisitivo das pessoas, né? Se a gente está perdendo o poder aquisitivo e sendo tributado na mesma faixa ali de renda e tudo mais, isso a gente está perdendo dinheiro, não é justo. Você podia fazer na sua dissertação de mestrado essa tese aí, né? Uma boa ideia. Desvalorização da inflação. Vou anotar. Poderia corrigir os bens, né? É verdade, eu daria uma baita de um material, né, professor? Tem uma pergunta aqui que acho que é a mesma, em reforma de imóvel, troca de piso, telhado, pintura, como que faria? Acho que você já respondeu. Eu tinha uma dúvida, mas o Valdir Segato já respondeu aqui. Então, você lança lá em bens. Opa, eu acabei nem vendo as perguntas, tá, professor? Eu acabei me enroscando aqui em compartilhar tudo mais, eu nem vi o chat com as perguntas. Então, obrigado aí pelo Valdir de ter respondido aí a pergunta. Você está se concentrando, né? Então, só lança lá em bens e na aba de pagamentos não precisa fazer o lançamento individual, né? Seria muito positivo. Tem uma pergunta: a partir de qual idade ou critério o cidadão é obrigado a declarar imposto de renda? Então, daí tem que voltar, né? Teoricamente, lá naquelas duas páginas da minha apresentação, eu vou até reapresentar aqui, que na verdade é o seguinte, tá, pessoal? Precisa declarar imposto de renda se você tem
mais de 21 anos e não estuda, ou se você tem mais de 24 anos, né? Se você tem 21 anos e não estuda, você está naquela questão de que você pode ser declarado como dependente. Se você tem mais de 24 anos, se você ofere rendimentos tributáveis de R$ 28 mil através do seu salário, ou se você tem mais de R$ 40 mil de rendimentos isentos, por exemplo, você precisa obrigatoriamente declarar. Então, resumindo, quem não precisa declarar, se você tiver, por exemplo, os alunos aí, imagino que estejam todos na faixa entre 18 até uns 23 anos, né? Então, estão todos estudando. Via de regra, todos poderiam ser declarados como dependentes, tá? A não ser, claro, que, por exemplo, essa pessoa já trabalha, ela já tenha um rendimento assalariado aí e ela queira declarar por conta própria, aí pode ser declarado também. Mas a partir de 24 anos, um está estudando e está enquadrado aí nessas obrigações aqui, né, nessas características aqui, precisa declarar imposto de renda. Posso contribuir? Pois não, Valdir Segato? Na verdade, eu gostaria de contribuir, viu, Guilherme? Está perfeito a sua colocação, mas tem alguns casos que são muito exceções, né? E que ocorrem. Hoje, ao nascer, o bebê, o cidadão, ele já tem que sair do hospital com o CPF. E pode ser que esse bebê, já ao nascer, ele já seja obrigado a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, por uma questão muito simples, que se ele for fruto de um pai de um casal onde o pai não vive com a mãe e vai receber pensão alimentícia, essa pensão alimentícia vai ser paga diretamente ao CPF deste serzinho que acabou de nascer. Então, ele, via de regra, com 1 ou 2 ou 3, um mês de vida, ele já é um declarante obrigatório perante a Receita Federal, tá? Esse é um ponto que muita gente não observa, né? As pessoas, as mães que recebem aí as pensões alimentícias, normalmente declaram nas declarações delas e fazem errado. Aí fica a declaração dela errada, fica a declaração do pai que mandou os rendimentos para o beneficiado, que é o filho, e fica o filho omisso porque não fez a declaração. Fica os 3 declarantes com problemas na Receita Federal. Tá ok? Desculpa, Guilherme, mas é um caso bem específico mesmo, professor. Estou indo embora. Não, sem problema. Não, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui, Guilherme. Claro, professor, manda bala. Caso o criptoativo não for declarado, como será feito o rastreamento, pois é um item não rastreável? E aí eu tenho eu complemento com uma outra pergunta. Na minha época, a fonte pagadora tinha uma DIRF, né, que entregava mensalmente, anualmente. Se isso continua, como que a fonte pagadora ela informa o fisco? Então, professor, pelo que eu sei, eu confesso para você que eu não invisto em Bitcoin, em criptoativos, mas eu peguei um caso ontem dessa questão de criptomoedas e tudo mais. Então, eu vou tentar contribuir aqui. Via de regra, é tudo muito novo, né? Essa questão de Bitcoin, de criptomoedas, criptoativos e tudo mais. Eu sei que tem as exchanges, que são as corretoras, né? Exchanges, que são lá do exterior e que são as nacionais. Pelo que eu sei, as corretoras nacionais, elas fazem a DIRF, então elas declaram exatamente como o senhor falou, que foi comprado e que foi, por exemplo, auferido, foi comprado e você vendeu, que vai declarar que você vendeu, então eles mesmos já vão passar isso na DIRF, caso você tenha algum rendimento, já vai ser informado pela própria corretora, né? O que eu confesso que está muito novo ainda, e essa é a minha orientação, eu sempre procuro orientar
pelo lado da proteção, né, de ser conservador. Porque eu penso o seguinte, na exchange lá de fora, talvez não tenha essa questão da DIRF, né? Muito provavelmente não tem. Mas o que acontece? Eu faço a ideia inversa. Eu sigo o caminho do dinheiro. Se alguém um dia comprou Bitcoin, por exemplo, lá fora, esse dinheiro saiu daqui de dentro e foi lá para fora. Esse dinheiro, você pode não ter declarado, mas um dia você vai vender isso. E no dia que você vender, em algum momento você vai trazer isso para o Brasil. E aí, a hora que você trouxer isso para o Brasil de novo, digamos assim, né? Trouxer esse dinheiro que não está rastreável, que não está declarado, você realizar esse investimento e trouxer em moeda corrente, em conta corrente no Brasil, aí você vai precisar declarar a origem disso. Então, o que eu falo? Né? Tem um caso, ontem uma pessoa veio pedir, ela também opera no mercado de criptomoedas, de criptoativos, e ele falou, olha, eu compro Bitcoin e tudo mais desde 2016. Eu comprei e vendi em 2016, comprei e vendi em 2017, comprei e vendi em 2018, 2019 e 20. Não declarei em nenhum dos anos, ele falou. O que você acha que eu tenho que fazer? Aí eu peguei e gravei um puta áudio, né? Gravei um áudio de uns quase 10 minutos, orientando. E é justamente tudo isso. Falei, olha, eu, como, né, se for escolhido para te proteger aí na sua declaração de imposto de renda, para te orientar como contador, eu oriento que a gente retifique todas as declarações desde o ano de 2016, né, porque tem um prazo, né, para que a gente brinca que para caducar o imposto de renda, né, que é o prazo aí de decadência do imposto de renda. Então, são 5 anos. A Receita Federal, ela pode cruzar informações de 2016, 17, 18, 19 e 20 agora, porque nós estamos no ano de 2021. Então, de 2016 para cá, nesse caso aqui, ele tinha comprado e vendido Bitcoin. E aí eu falei, olha, eu sugiro que você retifique. Retifica, mostra toda... Ele tinha tudo isso numa planilha, né? Toda a compra e venda. Eu falei, vamos fazer tanto a posição patrimonial lá em bens e direitos, vamos registrar o quanto que você ficou em cada corte de cada ano, né? Qual que era a posição patrimonial de criptomoedas, e em cada ano de fazer a apuraçãozinha ali de compra e venda do ganho de capital. Então, inclusive, eu orientei isso, expliquei isso para ele dos riscos, né? De, por mais que seja não rastreável, isso de uma forma ou outra vai voltar um dia aí para você, vai voltar em conta corrente, você vai usar isso para outras coisas, ou se você ficar multimilionário com Bitcoin e você realizar isso, ninguém, né? Você vai ter que declarar isso em algum momento. E aí, então, é melhor começar já do D0, desde o momento aí que você comprou Bitcoins, a declarar Bitcoins. Essa é a minha orientação, professor. Tá, tem uma outra pergunta ligada. Se é necessário guardar as declarações, a documentação, e por quanto tempo? Então, aí isso vai de acordo mais ou menos com o que eu já estava falando, que teoricamente, tá me escutando, professor? Perfeito. Caiu energia aqui. Teoricamente, seria bom guardar as declarações dos últimos 5 anos, né? Via de regra, tudo hoje está digital. A declaração de imposto de renda, ela pode ser declarada através do seu smartphone mesmo. Não precisa ser um notebook, né? Hoje, pelo celular, você consegue. Então, tem um sistema da Receita Federal, que é o sistema que a Receita Federal faz a comunicação com os contribuintes, chamado ECAC. Então, através do ECAC, você tendo o acesso ali, que todo contribuinte pode ter um cadastro, né, um acesso no ECAC. Você pode puxar todas as declarações que foram entregues pela Receita Federal, elas estão lá, estão disponíveis lá na nuvem, no próprio site da Receita. Está disponível a declaração, está disponível a cópia de segurança, caso você precisa baixar novamente, né, essa cópia de segurança para poder fazer uma retificação ou outra, caso a sua declaração tenha caído na malha fina. Então, o que eu oriento? É bom declarar, obviamente, é bom, estamos falando aqui de segurança, né? Então, por segurança, é bom sim fazer salvar essas declarações, essas cópias de segurança por pelo menos 5 anos, mas o que é mais importante guardar, isso a Receita não tem,
são os comprovantes, né? Os comprovantes ali, no caso dos gastos dos imóveis, gastos com saúde, com educação, tudo mais. E isso sim precisa ser guardado, né? Pode ser em arquivo digital ou físico, por pelo menos 5 anos, porque lá em 2016, né, a Receita Federal gosta, né, como está caducando, digamos assim, o ano de 2016, os fiscais da Receita Federal, isso vai até em aderência com a pergunta do Lucas também, eles estão focando lá em 2016 ainda, né? Porque é o prazo da década. Eles estão deixando 2021 por enquanto, porque eles têm prazo para pegar a turma em 2021. Eles estão focando em quem está acabando o prazo. Então, em 2016, sua declaração caiu na malha fina, você precisa declarar, você precisa comprovar que os gastos com médico e educação. Se você tem tudo junto, você pega, você escaneia, você faz ali um chamado com a Receita Federal ou vai diretamente lá fisicamente na Receita Federal e presta esclarecimento, está tudo certo. Então, os arquivos não precisam ser guardados, mas eu sugiro que guarde, mas você tem acesso no ECAC, e os comprovantes, sim, precisam ser guardados por pelo menos, arquivados aí, por pelo menos 5 anos. Certo. O Lucas perguntou aqui, quando não compensa entrar como dependente? Então, Lucas, aí entra naquela página da minha apresentação que eu falo que depende. Por que depende? Porque se você tem muito rendimento tributável, né, e a pessoa que você está declarando como dependente também tem rendimento tributável grandes, né, altos aí, vai somar esses rendimentos tributáveis. Então, por exemplo, você tem 25 mil de, sei lá, 40 mil de rendimentos tributáveis e a pessoa também tem 40 mil. Você soma os dois, você vai estar pagando um valor a mais de imposto do que você estaria se você declarasse de forma individual aí essas duas pessoas. Então, basicamente é isso. Via de regra, eu gosto de inverter a resposta, né? Só compensa declarar como dependente quem tem, claro, com exceção aí com avós, com filhos, né? Claro, obviamente, mas só compensa ter aí, declarar como dependente quem tem bastante gastos aí que podem ser deduzidos do imposto de renda, né? Daí vira uma questão estratégica mesmo, no sentido de se utilizar destes gastos para deduzir o valor a pagar do imposto de renda. Tem outra pergunta, acho que você já respondeu, mas é em relação à venda de imóveis, quando é o único imóvel da família, se tem algum benefício em relação à venda de outros imóveis para ganho de capital? Desconheço, professor. Eu sei que tem uma... eu não vou lembrar agora qual que é a regrinha específica da questão de imóvel que é relacionado a, entre aspas, condomínio. Mas não é nesse caso aqui que a pessoa está citando. Então, eu desconheço aqui que exista algum... Por favor. Na verdade, se tiver um único imóvel, o imóvel, entenda o seguinte: se tiver um apartamento, uma casa, é o único imóvel mesmo, não é uma casa e um terreno, já deixa de ser um único imóvel, tá? Um único imóvel, se você vender, e desde que esteja abaixo, eu não me lembro agora o valor correto, mas posso pesquisar aqui de cabeça, não sei se é 450 mil, 500, acho que é algo assim, até 450 mil reais, se for o único imóvel, e não houve nenhuma outra operação de venda do imóvel nos últimos 5 anos, o ganho de capital sobre a alienação desse imóvel, desde que esteja dentro deste valor, é isento. Tem a outra situação também. Poderá ocorrer venda de diversos imóveis se o resultado da alienação desses imóveis forem investidos em novos imóveis dentro do prazo de 180 dias, tá? Ficar comprovado, eu tinha uma casa de 300 mil reais, que estava pelo valor de custo, o valor original na minha declaração, vendi por 700 mil reais, eu teria um ganho, né, de capital de 400 mil,
eu peguei os 700 mil reais e comprei um apartamento pelos exatos valores de 700 mil reais. Se eu fizer isso dentro dos 180 dias, tá? Isso prova de que forma? Escritura de venda com escritura de compra. Isso, naquele arquivinho, naquele aplicativo que o Guilherme citou, que é o GCAP, de ganho de capital, vem essas perguntas e as próprias respostas já levam à conclusão de que estas operações dentro desse contexto, ela vai apurar a isenção, ok? Esse ganho de capital ele é muito eficaz, né? Quando a gente for fazer qualquer operação de venda de bens, ou se utilizem desta ferramenta, baixem lá do site da Receita Federal, ele é muito ilustrativo, é só seguir as respostas lá. É o único imóvel? Sim, ele vai fazendo várias perguntas que, ao final, você vai ter a segurança e a apuração se essa operação vai ter ou não imposto a pagar. Mas, via de regra, são esses dois casos. O único imóvel é desta forma. Se tiver alienação de bens de imóveis e reaplicá-lo dentro dos 180 dias, também há isenção. Mas essas exceções realmente precisam ser olhadas especificamente na Receita, ali dentro da Receita Federal, porque normalmente isso é o que traz pendências na Receita Federal, com bastante recorrência, ok? Aí eu sugiro até, depois dos alunos darem uma olhadinha daí nas perguntas e respostas ali da Receita, que certamente vai ter aí alguma coisa relacionada a essa pergunta também. Perfeito. Tem mais uma pergunta, acho que já foi respondido, mas quando uma pessoa herda um bem, como que se declara? Só é possível declarar depois do inventário? Ele vai pagar imposto ou vai ser isento? E aí eu acrescentaria não só bens, mas e se herda dinheiro? Se um pai doa dinheiro para o filho, se isso é tributável? E a outra questão mesmo sem passar a escritura com registro definitiva, se é possível fazer essa doação. Legal, então vamos por partes, eu vou tentar responder tudo. Quando a pessoa herda um bem, ela precisa declarar este bem como rendimentos isentos e não tributáveis, né? E aí, o que acontece? A doação, ela é, via de regra, isenta de imposto de renda para quem recebe. Só que precisa ser pago o ITCMD, que é o imposto estadual. Não tem nada a ver com o imposto de renda de pessoa física, não vai na declaração de imposto de renda de pessoa física, é um imposto estadual chamado ITCMD, que é o imposto de transmissão, de doação, de doação aí para herdeiros e causas mortes, etc. e tal. Então, ela basicamente, teoricamente, ela vai ser isenta, tá? Salvo algumas regrinhas ultra específicas de, por exemplo, aquelas que eu citei, de que se vai passar o bem com um valor diferenciado, e aí tem que fazer a apuração do ganho de capital, mas aí quem vai pagar o ganho de capital, teoricamente, numa situação hipotética, a pessoa que detinha o bem morreu, e aí vai fazer toda a questão do inventário, e aí vai ser passado este imóvel por outro valor. Então, foi apurado um ganho de capital. Este ganho de capital, quem vai ficar sob o CPF da pessoa falecida, só que quem tem que honrar com o pagamento deste ganho de capital são as pessoas, teoricamente, que vão estar recebendo aí, herdando, né, o bem. Então, de forma resumida, via de regra, a doação não tem imposto de renda, mas ela tem o ITCMD. E a mesma coisa para dinheiro, por exemplo, né? Você pode doar dinheiro e a pessoa que vai estar recebendo, ela vai estar
declarando isso como rendimentos isentos e não tributáveis, transmissão lá, doação e toca o barco. Perfeito. Alguém teria mais alguma pergunta? Eu tinha batido o olho numa pergunta aqui, professor, é que eu perdi ela aqui de linha, que era alguma coisa relacionada a dividendos. Ah, é verdade. Eu li também. Essa eu não respondi, deixa eu ver se eu acho ela aqui de novo. Então, se a pessoa recebeu dividendos sobre aplicações durante o ano, né, se tem que declarar. Isso, beleza. Precisa sim, precisa declarar, até porque, por exemplo, eu tenho ações, né? Eu invisto em algumas ações e vira e mexe nesse período, desde janeiro até agora, eu começo a receber os informes de rendimento das fontes pagadoras, né? Por quê? Tem duas formas, tá, pessoal, de se receber. Claro, eu não estou considerando a compra e venda da ação, estou considerando de receber rendimentos dessas participações que você tem na Bolsa de Valores, que é juros sobre capital próprio e dividendos. Os dividendos, via de regra, eles são os lucros que são distribuídos aos sócios, né? Então, teve lá a reunião da Assembleia Geral Ordinária, lá do Conselho Deliberativo, e eles decidiram pagar dividendos, mas caiu o dividendo na nossa conta. Isso é isento de imposto, porque, teoricamente, o lucro já foi, o pagamento do lucro ao sócio, ele já foi tributado lá na empresa, né? Então, o dividendo ele precisa ser declarado, até porque a própria empresa que paga o dividendo, ela está declarando contra o seu CPF que ela está pagando o dividendo para o seu CPF. Então, esse também é um dos fatores que fazem cair bastante na malha fina. E a questão do juros sobre capital próprio, que, na verdade, o juros sobre capital próprio é a correção, né, do capital investido ali da empresa, que isso sim é considerado renda tributável, e aí o pagamento desse juros sobre capital próprio, que não é dividendos, ele é tributável. Só que ele é tributável na fonte, né? Então, vamos supor, a empresa, quando paga JCP, que é o juros sobre capital próprio, ela paga R$1.000, ela já está descontado do imposto de renda que foi retido na fonte. Mas não é porque ele foi retido na fonte que você não precisa declarar isso. Teoricamente, você declara o valor cheio, né, o valor que foi pago de rendimento, e você fala, olha, eu fui retido de valor X, que você recebe isso no seu informe de rendimento. E aí, isso entra na apuração de rendimento tributável. Resumindo de forma rápida aqui a pergunta, dividendo precisa sim ser declarado, porque todas as empresas listadas na Bolsa, elas declaram os pagamentos dos dividendos e para cada um dos acionistas, não importa a quantidade de cota que eles detiverem sobre a empresa e pagar os dividendos, a empresa vai declarar isso na declaração de informe de rendimento dela. E aí, isso ela é uma fonte pagadora. E se a fonte pagadora está declarando, a fonte que está recebendo também precisa declarar, senão é malha fina na certa, tá, pessoal? Perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao vivo? Já teve uma outra pergunta aqui. O mesmo funciona para renda fixa, que os rendimentos só são pagos na venda deles. E já é incluso a porcentagem do IR. Isso mesmo, isso mesmo. Tem alguns investimentos, poupança, né? A gente pode nem tratar aqui poupança como investimento, né? Mas, sei lá, CDB, CDI, investimentos normais aí comuns, eles têm o imposto de renda e quando são pagos, eles são retidos na fonte e perfeitamente. A mesma coisa do JCP lá da empresa, né? No caso, o banco que você detém esse CDB, por exemplo, ele vai declarar que ele pagou X mil reais de rendimentos para você e vai destacar no informe de rendimento o quanto que foi de imposto de renda retido na fonte. Aí você vai pegar essa informação e você vai colocar exatamente essa informação no seu imposto de renda, porque as informações elas precisam estar em aderência, elas precisam se cruzar. Se o banco aqui que você tem o CDB informa que você teve 10 mil de rendimento no mês, e desses 10 mil, sei lá, 1.500 foram imposto de renda retido na fonte, você recebeu os 8.500 líquido, e você fala que você só recebeu 7 mil líquido e não informa mais nada, você vai cair na malha fina porque as informações entre fonte pagadora e fonte recebedora estão discrepantes aí, né?
Perfeito. Eu acho que não tem mais pergunta, pelo menos por escrito, né? Tem mais uma aqui do Vitor. Como declara investimento em corretores estrangeiros? Então, Vitor, na verdade, isso cai um pouco naquilo que eu falei que estava tudo muito novo. Eu confesso para vocês que eu sei de outros casos, não porque eu invisto, de clientes meus que eu peço alguma espécie de comprovante, né? O que você precisa declarar quando você compra de uma corretora estrangeira? Eu acho que você está direcionando essa pergunta mais específico para casos de criptomoedas, né? Você precisa declarar minimamente o valor que saiu da sua conta corrente e foi para lá, né? Então, em algum lugar dessa corretora vai ter um extrato, vai ter algum demonstrativo, uma fatura do que você comprou, né? Isso já vai servir como embasamento aí, ao menos nesse começo, nesse período que a Receita Federal ainda não tem tanto detalhamento e tanta força, digamos assim, em cima disso, né? Então, se você só tiver isso, juntar ali junto com os seus documentos, isso já vai provar ali que você comprou você investiu aí em corretor estrangeiro. Perfeito. Mais alguém? Teria alguma pergunta? Aproveite que é de graça agora, né, Guilherme? Alegria estar aqui com vocês, pô. Pode perguntar. Tá certo. Então, você já falou do seu blog, né? Acho que o pessoal pode acompanhar por lá também, né? Opa, eu vou até depois, eu vou dar um copia e cola aqui no link do canal. Eu tenho postado, normalmente, tá, pessoal? Eu posto muito conteúdo do meu dia a dia sobre dicas que eu faço, tanto de gestão financeira quanto de planejamento tributário, como explicação para pequenos e médios empresários, né? Normalmente o meu canal é focado nisso, né? Para contabilidade, finanças, economia, enfim, administração voltada para pequenos e médios empresários. Mas de um tempo para cá eu comecei a focar só nessa época aqui, em questão de imposto de renda. Então, tem bastante coisa legal lá. Eu acho que tem mais de 30 vídeos sobre imposto de renda. Tem até uma playlist que eu criei que está específica sobre imposto de renda. Então, vocês podem ver lá também, que eu entro em maiores detalhes, em perguntas diferenciadas aí, que vocês podem dar uma olhadinha também. Tá bom. Eu pergunto para o Valdir Segato se teria algum comentário final antes do encerramento. Oi, professor. Claro. Na verdade, a gente precisa, né, ter um comportamento frente à questão da declaração física, que a gente está sendo monitorado, como o Guilherme está dizendo aí, né? Hoje, o governo federal brasileiro tem uma das mais impressionantes ferramentas de monitoramento do mundo. Tanto é que o próprio governo inglês veio ao Brasil para tentar entender toda essa engenharia de arrecadação, de monitoramento. Né? Nós temos aqui os principais computadores, os principais sistemas utilizados aí para mineirar todos esses dados, a ponto do governo saber, né, exatamente qual é o teu perfil como contribuinte. E não adianta, né? O Guilherme falou aí a respeito de conversas, né, de palestras e reuniões que nós tivemos com o delegado da Receita Federal, e a Receita Federal, um belo dia, numa conversa, né, entre integrantes do Conselho Regional de Contabilidade, o secretário executivo da Receita Federal aí do estado de São Paulo falou bem assim: a Receita Federal é uma grande mãezona. Ela sabe exatamente quais são os filhos bons e quais são os filhos que merecem levar umas cintadas, né? Por enquanto, como mãezona, a gente está esperando que esses filhos que mereçam levar umas cintadas, eles tomem uma postura onde eles comecem realmente a enxergar que eles precisam mudar a cultura
frente à declaração do imposto de renda. Se não mudar, eles vão ser penalizados, porque nós vamos aplicar as multas, né? Vamos começar a bloquear CPFs e tudo mais. Então, a nossa declaração física, ela não é feita agora na entrega desta declaração, tida como a declaração aí de ajuste, né? A declaração física, ela é feita diariamente e mensalmente. Não adianta, a gente não tem como colocar dinheiro embaixo do colchão. Via de regra, a minha opinião, enquanto contadores, enquanto administradores, economistas, que vocês todos vão ser aí formados pela USP, nós teremos que dar exemplos, né? E independente da gente dizer que o imposto de renda é uma coisa boa ou não, tá? É uma coisa que existe aí, que a gente tentar fazer qualquer coisa diferente daquilo que está na lei é contrário à nossa ética, à nossa profissão. Então, a gente tem a obrigação de buscar sempre a coisa que realmente é a correta, para fugir daquilo que é errado, né? Mas, ao mesmo tempo, buscar a coisa dentro da ilisão fiscal. Então, procurem sempre fazer a contabilidade pessoal de vocês, não entendendo que existe, sim, a obrigação da gente entender, como brasileiro, como é a declaração física, porque nós somos aqueles que realmente precisamos fazer, né, a nossa parte e não ficar reclamando do governo, principalmente com o imposto de renda, né? O professor falou aí, né, no começo, eu sempre, quando eu dava essa palestra, eu sempre dizia, sabendo, né? A primeira delas é a morte, né, professor Cassé? E a segunda coisa que a gente não consegue evitar é pagar imposto. Então, são as duas coisas inevitáveis na vida. Então, tenham esse comportamento, né, enquanto administradores, economistas e contadores que vocês serão, que esta postura a gente precisa lidar com a Receita Federal de uma forma bastante pacífica. Não tem como provocá-los, professor. É essa mensagem que eu deixo. Um abraço a todos aí e boa sorte. Ok, acho que antes do encerramento pelo Guilherme, o João Pedro tem uma pergunta. Por favor, João, pode fazê-lo. Com licença, desculpe também fazer agora no final, mas tanto uma dúvida quanto uma tentativa, se eu realmente entendi, mas de que dentro das alíquotas do imposto de renda, das faixas, consideramos que, por exemplo, uma pessoa aumente o salário, ela está no limite superior da faixa, ela aumenta o salário em R$500, significa, então, que ela vai ter que passar a pagar aquele novo valor que seria muito maior. Então, dessa forma, teria algo como os limites, as situações em que as promoções salariais seriam negativas por causa do imposto de renda, que, portanto, teria limites em que você, ao invés de ganhar 1.000, deveria ganhar 3.000, senão você estaria perdendo dinheiro. E, portanto, como se trabalharia com isso em níveis matemáticos? Assim, o quanto que eu preciso ganhar? Então, eu rejeito ou não essa promoção? Guilherme? Gostei da sua pergunta. É diferente. Cara, eu não tenho resposta. Assim, eu não pensaria no que você tem que rejeitar ou não de oportunidade no trabalho, pensando na questão do imposto de renda, cara. Até porque o imposto de renda não tem só a questão do salário, né? Tem várias outras frentes aí que você deve também considerar. Então, eu imagino o seguinte, é melhor ganhar, por mais que pague imposto, porque por mais você pagando imposto, eu entendo o que você está falando, que eu estou na faixa ali, no limite. Se eu ganhar um pouquinho mais, eu vou ser tributado e vou ser onerado mais em termos de imposto de renda. Eu imagino que isso seja um caso muito específico, né? Não vejo isso acontecer sempre. Então, respondendo aqui de forma não contente aqui sua pergunta, José, eu não pensaria só
com preocupação do quanto que eu vou pagar de imposto de renda, cara. Eu pensaria em ganhar dinheiro. Aceita a promoção e toca o barco. Imposto, só paga imposto quem está gerando renda. Se você está gerando renda, você tá contente, digamos assim. Essa é a minha opinião, tá? Posso fazer uma provocação? Aproveita, o José que fez a pergunta, né? João. Desculpa. João. Ô, João, aproveita, agora que você sabe aí direitinho aí como que é a tabela, né, da retenção do imposto de renda, mês a mês, e como que é a tabela final aí, o acumulado do ajuste, faça uma matriz aí e jogue as variações aí de salário né, no Excel para você obter essa informação. Mas não se prenda especificamente ao resultado desta equação, né? Você precisa, obviamente, enxergar o quanto isso vai significar para você aceitar esta promoção, continuar nessa empresa, como carreira mesmo. Eu acho que isso é o mais importante. O que a empresa está te propiciando? Acima de tudo, prazer, alegria precisa ter, né? Se não tiver, não é R$5.000 a mais que vai fazer você continuar ao longo do ano, né? R$5.000 acumulado aí, de repente você vai ganhar R$5.000 e vai pagar R$1.500 a mais de imposto no ano. Para mim, essa sobra de 3.500 é bacana, é um bom número, né? Para você talvez não seja. Então, isso vai de cada um analisar isso. Então, sugiro a você, coloque isso numa matriz aí, no Excel e apure os valores e avalie o resultado disso. Você é muito pessoal isso, ok? Entendi, obrigado. Ô João, só para brincar aqui com você, incrementar aqui, enquanto o Valdir estava falando, eu puxei aqui eu fiz uma conta rápida aqui, simulando aqui 2 cenários. Eu simulei o primeiro cenário que você estivesse ganhando R$45.000 em 2020, tá? Então, R$45.000, você estaria na terceira faixa do imposto de renda, onde você seria tributado em 15% e você teria um valor a deduzir de R$4.257. Ou seja, no final das contas, você pagaria, ganhando R$45.000, você pagaria R$2.494 de imposto de renda. Aí eu brinquei aqui que a gente aumentou em R$1.000 a nossa renda tributável, ou seja, a gente deixou de estar na terceira faixa, a gente pulou para a quarta faixa. Então, basicamente, a gente vai ser tributado dos R$46.000 em 22,5% e vai ter uma parcela a deduzir aí de 7.633, que no final das contas vai dar 2.716,49. Ou seja, no cenário onde você está sendo tributado, você está tendo renda de R$46.000, você vai ser tributado em 2.716. E no cenário de R$45.000, você vai estar sendo tributado em 2.494. A diferença é de R$222. Só que isso é no ano. Aí, de novo, eu retorno à pergunta, né? Eu não vejo que você tem que se prender a toda a questão profissional, de promoção, etc. e tal, numa questão meramente tributária de fins de imposto de renda aqui. Deixa isso para depois, cara. Toca o barco aí na sua carreira profissional e foca em entregar resultado, porque, como eu falei, que só paga imposto quem está entregando, quem está gerando valor, né? E se você está gerando valor, é justo, sim, pagar imposto, né? E vem até uma outra pergunta, desculpa, professor Kassai, talvez o senhor já esteja querendo encerrar aqui. O Vitor fez aqui, para resolver esse problema, não seria melhor ter as faixas de IR com uma transição mais suave? Sim, eu acho que sim. Aí é a minha opinião, tá, pessoal? Eu tenho, de um tempo para cá, eu tenho acompanhado algumas mudanças que estão pleiteando em mudar, em fazer aí no imposto de renda. Ocorre que nunca fazem, né? Eu entendo que sim, as transições aí deviam ser, sim, um pouquinho mais suaves e também deveriam focar, claro, minha opinião particular, em equalizar mais a forma como essa tributação sobre a renda ela é feita, porque
como eu mostrei naquele gráfico lá para vocês, quem recebe R$22 mil paga 12% de imposto de renda, e quem tem mais de 200 mil de rendimento tributável paga só uma alíquota de 5%, né? Isso tem também discrepância e também é para ser pontuado aí no cômputo geral dessa resposta. Perfeito. Tem aqui uma sobre vale-refeição e transporte, se entra no imposto de renda? Acho que não, né? Não, isso aí é descontado, né, do salário. E tem uma pontual aqui, quando você investe em ações ao longo do ano, e num determinado mês você tem compras e vendas. E aí você tem que lançar pelo valor histórico, mas teria que calcular o valor médio. Isso. Tem que incluir as taxas. Como que faz o rateio das taxas e administração? Não sei se você já pegou algum caso desse. Já peguei, inclusive eu faço para mim. Tem caso que tem compra e venda de ações do mesmo. Eu pego o rateio pela quantidade de lote que eu estou comprando de determinada ação. Eu vejo o custo total com os emolumentos, com corretagem, etc. e tal, e aí eu rateio com base na quantidade de ações que estão sendo compradas, né, de cada ação aí comprada e vendida do mês. Perfeito. A gente poderia ficar aqui agora o dia inteiro fazendo perguntas. Então, a sua mensagem final, Guilherme. Opa, pessoal, eu queria só tenho a agradecer, tá? Agradecer primeiramente o professor Kassai pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. Como eu falei, é uma alegria enorme estar aqui, tanto com o professor Kassai, que é um amigo, que é um mestre, aprendo muito com ele, que é um cliente, que é um parceiro, enfim, tenho muitos adjetivos aí para dar para o professor Kassai. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar com os alunos aí da FEA USP. Imposto de renda é isso, basicamente, ao meu ver, se eu quisesse saber os pontos básicos do imposto de renda, e eu não soubesse, eu fosse um leigo, eu gostaria de assistir essa aula, né? Eu pensei muito nisso. Então, tentei fazer alguma coisa bem traduzida para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos os pontos básicos aí, né? O intuito que eu quis passar aqui para vocês. Claro, se ficar alguma dúvida, se ficar... vocês estão fazendo as perguntas aqui, mas no material ali, eu deixo tanto o meu e-mail e até no nosso site da Segato, é só www.segato.com.br, tem o meu telefone, que é corporativo, mas que vocês podem mandar mensagem aí por WhatsApp, que eu vou ter vai ser uma alegria aí poder ajudar vocês com algum caso específico que venha aí a surgir depois desse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, viu, professor? Muito obrigado aos alunos aí da FEA USP. Muito obrigado e damos por encerrado a palestra de hoje.